Meus irmãos, minhas irmãs, muita paz a todos. E com muita alegria no coração que comparecemos mais uma vez a essa casa para compartilhar com vocês desses momentos de reflexão, aonde nós esquecemos um pouco o mundo. Nós viemos aqui a convite dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos de guarda, para pensar nas coisas lá do alto e lembrar que nós não somos um corpo de carne, somos um espírito momentaneamente ligados em um corpo de carne. E na condição de espíritos imortais, nós precisamos de momentos como esse. Momentos onde temos a oportunidade de reabastecer a nós, como espíritos, da energia que vem dos céus, da força superior que nos ajuda na manutenção de nossa existência. Então, aproveitar os momentos que passamos aqui é a palavra de ordem. Se permitir deixar do lado de fora da casa espírita tudo aquilo que possa ser nocivo à nossa estabilidade física, mental e emocional. Nos permitir uma trégua. E a casa espírita é um refúgio de paz. Aqui aprendemos, como escola que a casa espírita é, das lições de vida eterna. Aqui somos socorridos por médicos e enfermeiros do mundo espiritual, porque a casa espírita também é um hospital. E aqui aprendemos a amar a Deus em espírito e verdade, porque a casa espírita é um templo também. Então, aproveitar esse momento. Cada minuto, não importa quem esteja fazendo uso da palavra, aproveitar os momentos que passamos aqui, porque esse espaço físico foi especialmente preparado pelos trabalhadores do mundo invisível aos nossos olhos para nos receber. É um ambiente terapêutico. O ar que aqui respiramos é um ar balsâmico. Somos tratados, observados, cuidados pelos espíritos amigos que, em nome da misericórdia de Deus, aqui se encontram para nos ajudar. E, em nome da bondade divina, não nos perguntam se merecemos ou não a ajuda de Deus. Simplesmente nos ajudam. Não nos julgam, nos ajudam, nos socorrem. Daí, nunca estamos sozinhos. Seja qual seja a prova pela qual estejamos passando, nunca estamos sozinhos. Temos espíritos que nos amam profundamente e que desde a nossa chegada à Terra, através do processo da reencarnação, estão velando por nós, estão cuidando de nós. Daí é o convite da noite. Pensa nas coisas lá do alto, pensa em Deus, e agindo Deus, quem impedirá? A ação da vontade divina é a nosso favor nessa hora. O tema proposto fala sobre a ansiedade. A ansiedade é uma das doenças comportamentais, emocionais, que atinge um número elevado da população na Terra. Vivemos ansiosos. E Jesus, já naquela época em que ele esteve na Terra, ele, pensando nesse assunto, ele disse assim: não se turbe o vosso coração. Olhai as aves do céu, não plantam, não semeiam, mas o nosso Pai as alimenta todo dia. Será que nós não somos mais importantes do que as aves do céu? Então Jesus nos dá a certeza de que a misericórdia de Deus nos ajuda a toda hora e momento. Mas vivemos imersos numa competitividade muito grande. O clima reinante na Terra é de consumismo desenfreado. É um clima também de materialismo. É tudo aqui e agora. Se fosse lá no Rio de Janeiro, tem o nome de um hot dog que se chama Tudão.
Tudão é tudo que tem na carrocinha do cachorro-quente e mais alguma coisa. Do mundo espiritual também. Então vem um negócio desse tamanho, com tudo dentro que você possa imaginar. Nós queremos um tudão. Nós queremos que tudo seja resolvido aqui e agora, rápido. Como se nós estivéssemos com um bilhete carimbado para partir daqui a pouco. Ninguém sabe da hora. Então, a ansiedade faz com que estamos ou estejamos mergulhados num mar de ansiedade, num mar de angústia. E muitas vezes é um colete salva-vidas e sem saber nadar. Vivemos sofrendo por antecipação, por algo que não vai acontecer, mas a nossa mente, mergulhada naquilo que somos bombardeados diariamente pela mídia, nós somos incentivados ao consumo desenfreado e, com isso, nós queremos sempre mais, mais e mais e mais. E nós não conseguimos entender o porquê disso. E o Senhor Jesus também nos diz: por que vos aflijais com o que vestir, com o que beber, com o que comer? Só podemos vestir uma roupa de cada vez. Então a gente só pode vestir uma roupa de cada vez porque essa ansiedade que muitas vezes a gente tem que se jogar na porta do armário para que o armário feche. E por que esse apego desenfreado a tudo? Por que a gente não consegue se desapegar daquilo que não tem valor? Quando a casa espírita ou a instituição religiosa que a gente frequenta fala campanha do frio, campanha do agasalho, e a gente é incentivado a olhar o armário para ver o que tem para dar. Aí abre o armário, os cabides pulam, é tudo muito cheio, entulhado. E a gente costuma olhar o que tem. Aí pega um casaquinho, aí olha e fala assim, eu vou dar esse. Daqui a pouco fala assim, não vou dar não. Esse aqui foi a minha madrinha que me deu na Páscoa de 72. Volta para o fundo do armário. E aí a gente começa a olhar, não vou dar. Mas se você parar para pensar, quanto tempo que eu não uso essa roupa? Já tem muito tempo, então não me fez falta. Não fez falta, pode seguir para a doação. Mas seguir para a doação não do setor de pano de chão. Seguir para a doação de pessoa que é igual a nós. É um ser humano que merece uma roupa e condições de uso igual a nós. Às vezes também, nós, como vivemos numa situação onde muitas vezes somos enganados na hora de comprar uma roupa, compramos uma roupa feita com aquele tecido que encolhe. Ninguém engordou, a roupa que encolheu. E aí a roupa não dá, a gente dá para a doação. Mas cadê o desprendimento? Não conseguimos, porque o apego é ainda muito grande. É um apego que faz com que nós não conseguimos dar um passo adiante. Lembrando que, o que nós vamos levar da terra? O bem que a gente fizer. O bem que fizermos é que vai nos acompanhar. Tão somente isso. E não, nada mais, porque caixão não tem gaveta. Vai tudo ficar na terra. Se vai tudo ficar na terra, façamos o bem. Porque todo o ato benevolente que a gente faz é anotado no livro da vida. E aquele gesto de caridade vai advogar a nosso favor no momento do julgamento da nossa consciência. Durante o período da Segunda Grande Guerra Mundial, os Estados Unidos mandou para o campo de batalha na Europa um número muito grande de jovens norte-americanos. As famílias viviam numa ansiedade muito grande de como que estaria o jovem, porque não tinha, como tem hoje, as informações rápidas, não tinha mídia, não tinha WhatsApp, nada disso. Como é que ia saber a situação do jovem no fronte lá na guerra? E viviam numa ansiedade para saber se morria, se voltou, se não vai voltar. E para
contribuir para diminuir o nível de ansiedade, o governo norte-americano da época, presidido por Franklin Delano Roosevelt, presidente Roosevelt, resolveu contratar um pastor luterano que tinha um programa de rádio na Pensilvânia. Um programa de rádio onde ele falava sobre a força do poder positivo. Era o pastor Norman Vincent Peale. E ele, no programa de rádio, sempre falava sobre como é importante a gente ter uma mente positiva. Como é importante confiar em Deus. E com base no Evangelho, ele repetia a frase de Paulo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é possível aquele que crê. E o governo norte-americano fez a primeira experiência de fazer um programa de rádio em cadeia nacional. Era algo novo que nunca existiu. Então, como não existia TV naquela época, todo mundo escutava rádio. Durante meia hora, de segunda a sexta, Norman Vincent Peale, com seu programa, era colocado de ponta a ponta, de leste a oeste, de costa a costa, como eles costumam falar lá. Todo mundo podia ouvir o pastor falando sobre como que a gente vai controlar a ansiedade. E o pastor recebia cartas dos ouvintes. E recebeu uma carta que dizia assim, era uma ouvinte que dizia assim: eu vivo numa ansiedade tão grande, mas tão grande, que todo dia eu perco a hora do meu trabalho. Eu moro a 3 estações de trem da onde eu trabalho. Todo dia eu tenho que pegar o trem de 7h25. Só que eu pego o trem de 7h35, 10 minutos depois, que eu não consigo pegar o de 7h25, e chego em cima da hora, e às vezes atrasado, porque o horário é 8 horas, eu chego 8h05. E já começou a ter demissões, e eu estou com medo, eu posso ser demitida. Me ajuda, pastor Norman. E ele disse assim: minha filha, vamos fazer o seguinte treino mental. Você vai, antes de dormir, você vai deitar e vai imaginar mentalmente que você está entrando na estação de trem e olha naquele relógio grande da estação, o relógio marca 7h15. Porque ela disse que ela acordava bem cedo, mas ela ficava enrolada dentro de casa, ansiosa. Ela pegava a marmita, botava em cima da mesa. Aí na hora de sair, cadê a marmita? Não achava na bolsa. Aí virava, rodava tudo. Depois, tá na mesa. E isso já passaram minutos. Aí olhava, estava tudo certo, olhava na bolsa. Cadê o batom rosa bebê? Eu tenho que ir hoje com o batom rosa bebê. Tirava tudo da bolsa. Não estava o batom ali. E mulher, a grande maioria, com todo respeito, tem umas 35 bolsas, né? Cadê o batom rosa bebê? Tira uma bolsa, tira da outra, até achar, passou mais 5 minutos. Então, ela sempre saía atrasada, sempre perdia, porque não conseguia arrumar a vida dela a tal ponto de sair. Todo dia era essa angústia e vivia nessa ansiedade grandiosa. Então, ele falou para ela acordar e imaginar todas essas etapas feito dentro de um horário. Se arrumar olhando a hora, olhando sempre o relógio, olhando o relógio na parede. Ela chegou na estação 7h15, foi na banca de jornal, olhou as manchetes, olhou de novo para o relógio da estação, 7h20. Foi andando até a plataforma de embarque, onde tinha um outro relógio. Ela olhou, 7h23. 7h24, o trem parou, ela embarcou, 7h25, o trem partiu. Isso ela deveria fazer, no mínimo, uma semana, mentalmente, antes de dormir. Fazer uma imagem mental, para que pudesse aquilo se concretizar no planeta Terra. Passaram 2 meses, o pastor recebeu uma carta dela, respondendo: pastor,
eu fiz exatamente o que o senhor falou. Me arrumei, cheguei na estação, olhei, 7h15. Seguindo a sua orientação, fui para a banca de jornal, olhei as manchetes, olhei de novo o relógio da estação, 7h20. Fui para a plataforma de embarque, olhei 7h23. 7h24 o trem chegou, 7h25 o trem partiu. Cheguei 7h45 lá na minha estação de destino, subi umas escadas, passei por cima da linha férrea, desci e caminhei 5 minutos. Subi escadas, bati o ponto e falei para o chefe, bom dia. O chefe estava com a minha carta de demissão na mão. Eu cheguei faltando 7:50. E todo dia, 10 minutos antes. Por quê? Tudo é possível àquele que crê. Tudo posso naquele que me fortalece. Ela se permitiu cortar a ansiedade na raiz, realizando na mente dela o eu sou capaz. Eu quero chegar no horário. Eu posso chegar no horário. E eu consigo chegar no horário. Ela repetiu para ela essas afirmações. E ela interiorizou isso e ela cumpriu. O pastor Norman Vincent Peale ficou conhecido no país inteiro. Com base nessas experiências das cartas que recebia, ele escreveu um livro, A Força do Poder Positivo, que foi traduzido para 34 idiomas e já vendeu mais de 5 milhões de exemplares. E isso é um livro da década de 60 do século passado, vendido até hoje, porque nos ensina a diminuir o nível de tensão que nós temos, aonde a gente quer que tudo se resolva agora, quando, na verdade, tudo acontece no tempo de Deus. Uma fruta tirada madura do pé, ela tem um gosto diferente do que uma fruta que você vai tirar verde e não tem o mesmo sabor. Mas quando o assunto é ansiedade, não podemos esquecer que nós sofremos por antecipação por algo que não vai acontecer. Mas nós construímos em nossa mente exatamente o contrário do que o pastor Norman Vincent Peale ensina. Nós, infelizmente, construímos quadros de derrota, aonde tudo dá errado de acordo com algo que não aconteceu. Porque nós ainda valorizamos muito aquilo que não é vitorioso para nós. Quando o pensamento negativo vier, não. Pode ir embora. No meu pensamento, é só vitória com Deus. Quando vem assim um pensamento, não vai acontecer assim. Vai dar tudo certo. Porque Deus está comigo. Então, quando nós começamos a agasalhar em nós uma confiança em Deus, nós começamos a confiar mais em nós. E tudo fica muito mais fácil. Durante um período, lá na nossa casa espírita, que é desde o ano 2000, a casa foi fundada em 1987. Desde o ano 2000, funciona como uma casa assistencial. E nós temos um trabalho com famílias que vivem abaixo da linha da miséria. 80 crianças ficam conosco de segunda a sexta, 8 da manhã às 4 da tarde. Não temos nenhuma parceria com o poder público, devido a diversos fatores que não vale a pena falar aqui. E vivemos da caridade do povo, daquilo que o povo doa, dos eventos que a gente faz, dos livros que a gente traz para vender após ou durante os nossos eventos, as palestras, e isso nos ajuda na manutenção do trabalho. Mas, basicamente, temos a obrigação de dar 3 refeições por dia a 120 crianças, funcionários, voluntários. Então, todo dia tem que ter 150 pratos de comida. Café da manhã, almoço e um lanche que muitas vezes é como se fosse uma janta. Na época fria,
uma sopa consubstanciosa e não temos, obviamente, nenhuma verba pública, uma verba certa que nos ajude. Mas temos confiança em Deus. E nós acreditamos piamente na intervenção divina quando o assunto é sério. Quando estamos trabalhando na luz, os amigos espirituais nos ajudam. O nome da casa é Casa de Batuíra. Batuíra é o codinome, um apelido de um médium que veio de Portugal com 13 aninhos, uma mão na frente e outra atrás. Foi viver em Campinas, depois em São Paulo, e tinha capacidade, através dos passes, de trazer a cura, e através do seu próprio trabalho, ele fundou diversas casas espíritas, casas assistenciais espíritas, um trabalho grandioso. Antônio Gonçalves da Silva, Batuíra, depois conhecido só como Batuíra. Passa como dever de casa, depois você coloca no fofoqueiro do Google, Batuíra, Espírita, São Paulo. Você vai ver quem é essa figura que é o mentor de nossa casa espírita. E aí, o nosso estoque estava vazio. Tínhamos necessidade de ter um estoque sempre regular. E aí eu fiz um contato com as pessoas que nos ajudam e todo mundo estava compromissado. Quando eu já fiz todos os contatos com as pessoas e não tem para quem pedir, Batuíra, fiz tudo o que eu podia. Agora a bola está com você. E eu estava fechando o expediente do meu escritório como advogado no centro de Niterói, cidade vizinha a São Gonçalo, onde eu moro, onde a casa tem a sede, quando eu fiz essa prece, era mais ou menos umas 15 para as 5, e desci do prédio. Na escada encontrei com um cliente catolicíssimo, muito católico. E ele falou assim, doutor Hélio, tudo bem com o senhor? Disse, tudo bem, e você? Eu estou muito feliz. Acabo de sair de uma reunião, criamos uma associação de empresários católicos para ajudar instituições. Aí eu falei para ele, instituições só católicas? Ele disse, não, qualquer instituição, com religião, sem religião, qualquer instituição que eu precise. E nós colocamos o nome da instituição, o projeto Arroz com Feijão. Mas eu já abri mais os olhos. Arroz com feijão E na reunião agora, cada um doou um pouco, já temos 600 quilos de arroz e 600 quilos de feijão. Para doar. Você conhece alguma instituição que precisa? Eu conheço. Aí falei da instituição. Ele falou, a gente pode ir lá? Claro que pode. Foi. O grupo conheceu. E até hoje, isso foi há 5 anos atrás, todo mês, 300 quilos de feijão, 300 quilos de arroz chegam para nossas crianças. Porque é Deus que age. Iria adiantar eu ficar ansioso, arrancar os cabelos? Não. Confia em Deus. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então a confiança, uma fé raciocinada, pedir ao amigo espiritual, seu Hélio, eu não sei o nome do meu amigo espiritual. O amigo espiritual, segundo o professor Allan Kardec nos ensina, atende por qualquer nome. Basta dizer, meu anjo de guarda, ele está de plantão. Diga lá, o que você precisa? E a ajuda vem. Eles nos carregam no colo. Os espíritos amigos nos ajudam tremendamente. O nível de ansiedade diminui a 0 quando desenvolvemos em nós a confiança em Deus. A certeza de que não estamos sozinhos. A certeza de que Deus tudo sabe, Deus tudo vê e Deus tudo pode. Quando começamos a pensar assim e mentalmente agirmos assim, vai ficar mais fácil para deixar a misericórdia de Deus agir em nossas vidas. E aquilo que tiver dentro das leis de Deus e não ferir o direito próximo, virá a nosso favor. Em especial, quando for algo para o seu crescimento espiritual.
Porque, infelizmente, a grande maioria de nós ainda vivemos num estágio mental de uma infantilidade espiritual, que é onde a gente faz umas pirraças pedindo a Deus algo que não vai ser útil para nós. E aí insistimos em pedidos daquilo que não vai ser bom para nós, porque Deus sabe que vai ser bom para nós. E aquilo que é bom para nós vem, mas a gente insiste em algo que não é interessante para nós. Quando também o assunto é o apego aos bens, nós, muitas vezes, nesse processo que é filho da ansiedade, o apego, nós perdemos o maior tesouro que temos na Terra, que é o tempo. O tempo não volta atrás. As horas não voltam atrás. Os minutos não voltam atrás. E hoje, para surpresa minha, conversando com o João Paulo, ele me falou que os segundos não voltam atrás, eu não sabia. Se não voltam atrás, então eu tenho que, olha o que Paulo de Tarso nos fala, dar importância ao tempo chamado hoje. É o hoje que é importante. O hoje você vai pavimentar o seu amanhã e vai consertar os erros do ontem. Então é o hoje, é o agora. É hoje a hora da nossa mudança. É hoje a hora de mudar o modo como a gente pensa e passar a confiar mais em Deus, mas ajudando-nos. Ajuda-te, que o céu te ajudará, consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse contexto das oportunidades que a gente perde na vida, eu conheço uma amiga que tem 2 filhas mocinhas e, na hora de se arrumar, já estavam trabalhando o primeiro emprego e a mais velha, a diferença de 1 ano e meio. A mais velha falou assim, mamãe, eu quero ir hoje com a minha blusa amarela, mas não estou achando na minha gaveta. Minha filha, procura, vê se não está na gaveta de baixo, vê se não caiu atrás das gavetas, tira a última, dá uma olhadinha lá atrás, bota a mão. E a menina foi no armário, procurou. Não está. Mamãe, onde está minha blusa amarela? Filhinha, vê se está lá na roupa para lavar, vê se está na roupa para passar, vê se está na corda. Não está. E a hora dela sair passou. Minha filha, bota qualquer blusa e vai, você vai perder a hora. Eu só vou com a minha blusa amarela. Olha que atitude infantil. Só vou com a minha blusa amarela porque eu estou com um sapato de salto alto amarelo, estou com a minha saia comprida amarela e eu quero botar a minha blusa amarela. Mas minha filha, até minha fita no cabelo amarelo, eu quero de todo dia amarelo hoje. Filhinha, bota outra cor. Não, eu quero a minha blusa amarela. Vem que vou ver se está no armário de vovó. Olhou, não estava. Vou chamar a vizinha, o vento deve ter dado, tirou. Deu 12:00. Deu 2:00. O dia inteiro perdido. A irmã chegou do trabalho, ela desesperada, já tinha feito a faxina na casa toda, rodado tudo. A mãe até gostou desse pedaço. Tirou o armário, tirou tudo do lugar caçando. A irmã chega com a blusa amarela. Então, um dia inteiro perdido, que não volta atrás. Não perca o seu tempo na vida com aquilo que não tem importância. Não é importante, não perca o seu tempo. Invista o seu tempo naquilo que é importante. E o que Paulo de Tarso fala para nós do que é importante? Pensai nas coisas lá do alto. O que é importante é pensar nas coisas de Deus. É fazer o bem, é ajudar, é socorrer. Não nos permitamos que a ansiedade faça morada em nosso coração. Não nos permitamos que ela vá produzir doenças emocionais que vai se transformar em doenças para o corpo físico. Não. Não nos permitamos. Nos permitamos, sim, fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então é confiar em Deus, agir,
para que tudo possa acontecer da melhor forma possível. A ansiedade se combate, então, com confiança, com seriedade, com mente organizada e com a renovação do nosso pensamento. Paulo de Tarso nos fala: não vos conformeis com esse mundo, mas antes transformai-vos com a renovação constante do vosso pensamento. Então, não é transformar o mundo, é transformar a nós próprios. Com o quê? Com a renovação constante do nosso pensamento. Então, o nosso pensamento é muito importante. É pensar positivo, agir de forma positiva. No nosso trabalho, então, aonde temos muitas famílias, aonde a mãe é que faz o papel de pai, lá tem até o nome de pai, porque o pai só fez o filho e foi embora. São famílias que vivem em situação lastimável. Nós fazemos o acolhimento, essas famílias são visitadas, cadastradas, e tem um plano durante 5 anos para que eles possam ter uma inclusão na sociedade. A mãe, ela é capacitada para o mercado de trabalho, então ela aprende curso de cozinha industrial. Em todo local tem restaurante self-service, onde ela vai aprender a fazer comida para muita gente, e também de costura industrial, que são a sala, é um polo de confecções, onde ela vai aprender a trabalhar com máquina de costura industrial. E dali se consegue um emprego. E ela para de depender da doação de cesta básica e com seu próprio suor coloca o dinheiro em casa. E aí nós vamos incluindo essas famílias. Recentemente, através de uma prova muito difícil que uma família passou, um casal só tinha um filho muito brilhante, era um dentista muito afamado na cidade de Niterói, e ele veio a contrair um câncer, e com 3 meses ele veio a desencarnar, um jovem de 32 anos. O pai e a mãe ficaram em situação de total desespero. Através de amigos, conseguiram renovar o pensamento e, 6 meses depois, os dois se comprometeram perante, segundo eles, que não são espíritas, a memória do filho, honrá-lo através da constituição de uma ONG. Uma ONG que iria ajudar outras instituições, e visitaram a nossa casa. E perguntaram para nós qual era o nosso sonho. E nós dissemos, queríamos tanto ter um gabinete dentário que as crianças não têm, como cuidar de seus dentes. E aí ele, com essa ONG, fez o gabinete dentário e doou totalmente para nós. Uma das nossas frequentadoras, tarefeiras, dentista aposentada do Estado, botou de novo a roupa e foi atender as crianças. Hoje, as nossas crianças têm os seus dentinhos tratados. Isso é algo que é um ganho para aquelas famílias onde as crianças sofriam e não tinham para onde ir. Então, é transformar a dor em algo útil e em memória do filho ajudar a socorrer a muita gente. Então, existe um momento em que tem o término da prova. Existe um momento onde o nosso Pai Celestial determina: para, não sofra mais. Mas nesse momento, muitas vezes a gente tem dúvida: será que já chegou a hora? Será que eu estou livre dessa dor? A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? É chegada a hora de acabar com a ansiedade em nossas vidas. Queremos que ela vá embora? Ele pode. Então permitamos que Jesus, através dos bons espíritos presentes nessa casa, nesse momento, possa atuar em sua vida. E eu rogo ao Senhor Jesus que abençoe a sua caminhada pela terra, abençoe o seu lar, abençoe a sua família, e que a confiança em Deus possa habitar em seu coração, hoje e sempre. Muito obrigado, muita paz a todos. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.